Eu chamo com muita gratificação e honra o Dr. Fernando Fervenza, de forma online, que é médico nefrologista da divisão de nefrologia e hipertensão da Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, e também é líder do grupo de colaboração de nefrologia, tendo um vasto número aí de publicações no que tange às glomerulopatias. Ele vai discursar, então, sobre nefropatia membranosa e se existe ou não corticoide aí, espaço para corticoide no tratamento, que eu acho que não, ele sendo aí o grande dono do Mentor, né? E então passo a palavra para o Fervenza. Doutor Fervenza, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite do Elvino e da grande doutora Fernanda Jeremias, que é muito me honra em participar. Uma lástima que eu não posso estar aí em pessoa, mas é que devido a trabalho e coisa parecida não deu para ir. Eu vou tentar resumir nesses minutos que me restam, que me competem, algumas coisas sobre nefropatia membranosa que talvez não tenham passado muito claro para o pessoal. A primeira coisa é revisar as formas correntes de terapia de doença membranosa, introduzir um novo paradigma do diagnóstico de nefropatia e brevemente falar da nova classificação. Vocês estão me escutando? Sim. Alô? Estão me escutando? Sim, doutor Fervenza, todo mundo a escuta. Tá. Então, membranonefropatia é a causa mais frequente de síndrome nefrótica em adultos, caracterizada na microscopia óptica por espessamento da membrana basal glomerular, na imunofluorescência por depósitos de IgG e C3, se for via leituar, então é IgG4, e por os característicos subepithelial deposits na microscopia eletrônica. Por anos, se sabe que o prognóstico da nefropatia membranosa é ditado pela remissão da proteinúria. Pacientes que vão em remissão completa têm um excelente prognóstico renal a longo termo. Mesmo pacientes em remissão parcial têm uma excelente sobrevida, e esse dado é errado. Depois, se quiserem, eu posso explicar por quê. Mas pacientes que não vão em remissão, esses pacientes, ao final de 15 anos, um estudo de Toronto mostra que 60% dos pacientes vão necessitar diálise ou transplante. Então, sem dúvida, o goal da terapia é reduzir a proteinúria, porque reduzindo a proteinúria, ou se vendo livre da proteinúria, isso vai prevenir a progressão da doença renal. O antigo paradigma de como tratar esses pacientes é o paradigma de Toronto, e depois eu digo antigo porque nós creemos que temos um novo paradigma hoje, mas esse paradigma dividiu os pacientes em risco baixo, médio e alto, e só os pacientes que têm risco médio e alto são os pacientes que são indicados para terapia imunossupressora. Não, por anos a gente teve tratamentos para tratar doença membranosa. A gente sabe que tanto o Ponticelli, usando o cíclico com prednisona ou ciclofosfamida, ou o uso de calcineurin inhibitors, é eficaz em induzir a remissão da proteinúria desses pacientes. O problema é que com o Ponticelli, esses pacientes são expostos à ciclofosfamida e têm o risco de leucopenia, infertilidade, cistite hemorrágica, malignancy, etc. E o problema dos calcineurin inhibitors é que esses pacientes causam hipertensão e são nefrotóxicos. Além do mais, a ciclofosfamida pelo Ponticelli não é o fim da solução final, porque como mostra esse estudo do Ponticelli, publicado muitos anos atrás, ao cabo de 24 meses, os pacientes, 25% dos pacientes tiveram recidiva da doença. E, ou seja, como a gente sabe que existe um efeito cumulativo da toxicidade da ciclofosfamida, esses pacientes não podem ser tratados novamente com outro curso de prednisona e ciclofosfamida. Então, nós temos um problema. E por muitos anos se criou que existe uma unmet need,
para uma terapia eficaz que tivesse associada com um safety profile que permitisse esses pacientes ser tratados de uma maneira mais eficiente, com menos toxicity. E o landmark estudo que veio do Remuzi, que em 2002, trata 8 pacientes com rituximab, de acordo com 375 miligramas por metro quadrado, uma vez por semana por 4 semanas, e ao final de 12 meses, vocês veem aqui que 2 pacientes vão em remissão completa, 3 pacientes vão em remissão parcial, e os outros 3 pacientes têm mais de 50% de remissão da proteinúria. Nós aqui na Mayo fizemos outros estudos pilotos, mas o que eu quero mostrar, mostrando tanto a 12 meses como a 24 meses, usando 2 doses, usando 4 doses, o que eu quero mostrar é esse estudo do Remuzi aqui, mostrando que em 100 pacientes que eles trataram com rituximab, como é que a proteinúria se desenvolve. Isso você tem que olhar aqui que o nadir da proteinúria não ocorre até pelo menos 18 a 30, 36 meses. Então, se vocês vão usar proteinúria como um endpoint em qualquer estudo que vocês vão fazer em tratamento imunossupressor, vocês não podem nunca usar proteinúria a 6 meses, ou 9 meses, ou 12 meses, porque vocês vão perder o bote, porque demora, existe um tempo de recuperação da função glomerular, do remodeling da glomerular basement membrane, e isso demora tempo. Isso é por isso que o estudo do Ronco não mostrou nenhum benefício, porque o Ronco tratou rituximab em pacientes com rituximab versus conservative care, mas o endpoint do estudo foi há 6 meses, e isso é óbvio que não ia funcionar. Na mesma época que o Pierre estava fazendo o estudo na França, aqui na Gringolândia, junto com o meu colega Dan Catran em Toronto, a gente estava fazendo o Mentor estudo. O que o Mentor era? O Mentor foi um estudo que randomizou pacientes com membranous nephropathy para serem tratados com rituximab versus cyclosporine. E se há 6 meses esses pacientes não tinham apresentado mais de 25% de redução da proteinúria, eles considerados em falência e saíam do estudo, mas era um estudo intensive to treat analysis, então eles eram incluídos como failure. Se os pacientes aos 6 meses tinham mais do que 25% de redução da proteinúria, eles eram retratados com rituximab ou continuavam com calcineurin inhibitor. E ao final, por another 6 meses, e ao final de 12 meses, não recebiam mais rituximab, a calcineurin inhibitor era descontinuado nos próximos 2 meses, e a observação, esses pacientes eram observados por outros 12 meses. Então, o endpoint era 24 meses da data da randomization. Estes aqui são os critérios de inclusão, muito simples. Proteinúria tinha que ser maior que 5 gramas por 24 horas, e o creatinine clearance maior de 40 ml por minuto, por razões óbvias, uma vez que esses pacientes eram sido randomizados contra calcineurin inhibitor, e os resultados são claros. Os pacientes que foram tratados com rituximab permaneceram em remissão há 24 meses, enquanto que 80% dos pacientes randomizados na ciclosporina tiveram recidiva da doença. Isso não só atingiu a não inferiority margin, dizendo que a rituximab não era inferior à ciclosporina aos 12 meses, mas era superior à ciclosporina em maintenance of remission a 24 meses em comparação com a ciclosporina. Não, a explicação disso é óbvia. Se vocês olharem no supplemental, onde geralmente as coisas importantes estão escritas, a explicação é clara. Isso aqui é os níveis de anti-PLA2R em logarithmic form versus a proteinúria. E vocês estão vendo aqui o negativo da PLA2R era 40. Vocês veem que rituximab induz uma redução acelerada e muito mais importante no nível de anticorpo que os pacientes com ciclosporina. E é óbvio que, como há 12 meses, vocês veem que a maior parte dos pacientes há 12 meses ainda estavam PLA2R positivo, dos pacientes que eram PLA2R positivo no grupo, que era 75% do cohort. E isso mostra por que rituximab, quando continua a proteinúria a descer com o tempo, enquanto que parada da ciclosporina num grupo de pacientes que é PLA2R positivo resulta numa
num aumento, uma recidiva dos níveis de PLA2R, e é óbvio isso acompanhado pelo relato da doença. Isso aqui é simplesmente uma coisa, só uma mensagenzinha para dizer, porque tem muita gente que diz assim, mas o mentor study devia ter continuado, o calcineurin inhibitor, esse é uma blá blá blá. Tudo bem, muito bem, ótimo, fantástica sugestão. Só eu posso lembrar o seguinte, isso aqui é o creatinine clearance nos pacientes randomizados, rituximab e ciclosporina. A baseline, o rituximab group tem um clearance de 93, e aos 6 meses vai 94, 96, e aos 24 meses o clearance dos pacientes tratados com rituximab é 100 ml por minuto. Agora, olha que interessante o grupo tratado com ciclosporina. Eles começam, primeiro que tem um clearance maior para começar, 98 ml. Aos 6 meses, eles vão para 75 e aos 12 meses, 71. Isso é uma grande novidade. Os pacientes estão tratando com a doença nefrotóxica, eles estão tratando, é óbvio que o clearance ia diminuir. Mas o que não é óbvio é isto, que lembrem-se que aqui a ciclosporina parou. E aos 18 meses o clearance sobe para 84 e aos 24 meses ou seja, esses pacientes que estão em remissão com ciclosporina perderam 15 ml de GFR. Então, aos que gostam de manter ciclosporina mais de 12 meses, eles vão avisar os pacientes que estão induzindo insuficiência renal crônica dos pacientes ao preço de manter os pacientes em remissão, o que não é nada trivial. O que aconteceu depois do mentor? Depois do mentor, nós temos o Starman, que é do Manuel Praga e da REMA, publicado no KI. Esse o estudo que, basicamente, o que eles fizeram foi uma ideia de dar tacrolimus por 6 meses, depois de 6 meses darem 1 grama de rituximab e verem quais os pacientes que vão em remissão a 24 meses. E vocês veem que é óbvio que isso foram randomizados contra o Ponticelli. E os pacientes que usaram Ponticelli tiveram o maior número de remissão completa ou parcial a 24 meses do que o grupo que usou tacrolimus seguido por rituximab, isso tanto no Combine, Complete and Partial Remission, como no Complete Remission. Mas a explicação é óbvia. Como eu já mostrei para vocês, o rituximab, assim como o cyclophosphamide, é muito mais eficaz em reduzir PLA2R, enquanto que o tacrolimus é mais uma tartaruga, demora mais tempo, mas depois que eles recebem o rituximab aqui, o PLA2R desce. Então, se fosse querer fazer uma comparação, vocês tinham que ter comparado, na verdade, vocês tinham que ter comparado 24 meses do Ponticelli versus 30 meses da combinação do tacrolimus versus mais o rituximab. De qualquer maneira, o que o estudo mostra é uma bad way to treat members nephropathy. Não usem esse tratamento porque não é uma coisa recomendável nem eficiente. O que mais tem? Nós temos o Scolari com o Right-Cycle. O Right-Cycle combinou head-to-head Ponticelli contra rituximab. Cut a long story short, ao final de 24 meses não existia diferença nenhuma no outcome entre pacientes tratados com rituximab versus o Ponticelli. Lembrem, só eu não, por questão de tempo não vou mostrar, os pacientes do Right-Cycle são os pacientes que tinham um risco médio, porque a proteinúria era basicamente metade da proteína inicial, era quase metade da proteinúria do mentor, com a proteinúria de 6 gramas, quanto a median de quase 11 gramas no mentor study. O que a gente faz hoje em dia? Bom, lá em 2016, a gente, pela experiência que tinha aqui na Mayo Clinic, era o primeiro lugar nos Estados Unidos que se começou a gente trabalhava com a Euroimmune para validar o ensaio do PLA2R. Então a gente tinha, desde aquela época, a experiência do PLA, de usar o PLA2 na clínica. Se deu conta que o PLA2R não só era excelente para diagnóstico, mas também era excelente para seguir tratamento. Então a gente colocou esse proposal, que era usar o Serological Based Approach to Management. Então esse é o novo paradigma, ou seja, usar o PLA2R adicionando a proteinúria para fazer não só para fazer a decisão terapêutica. Mas ao mesmo tempo a gente propôs naquele momento, em 2016, que
Se o paciente é P-leitoar positivo, tem nephrotic syndrome, não tem nenhuma causa secundária, não tem diabetes, esses pacientes têm P-leitoar associated membranous nephropathy, não precisa de biópsia, vocês podem usar o que tem que usar de acordo com o tratamento que for, depende da severidade da doença. E isso passou, isso não tinha nenhum dado, era tudo uma questão, a grande bullshit, era simplesmente based na ideia de que tinha de visto da clínica, nós não tínhamos dado. Os revisores, por sorte, se concentraram tudo isso aqui, que eu não vou discutir com vocês, porque vai tomar tempo, não sei o quê, mas está tudo lá explicado no artigo. Mas então, em 2015, uns anos mais tarde, em 2018, na verdade, tinha um fellow, o Boba. Boba, vamos fazer, já que a gente publicou isso, mas a gente não tem dado nem para provar, vamos fazer se isso é verdade ou não. A gente olhou todos os pacientes que tinham testado entre 2015 e 2018 na Mayo. Nós encontramos que tinham 1.360 testes em 800 pacientes, dos quais 143 eram positivos. E desses 143 positivos, a gente descobriu que 130 tinham sido biopsiados. A gente excluiu os pacientes que tinham coisas secundárias, como autoimunidade, câncer, paraproteína, etc. E acabou com 93 pacientes que eram positivos por P-leitoar e que tinham um workup de coisa secundária completamente negativo, incluindo câncer, hepatite, drugs ou autoimmunity. E dividiu esses pacientes em aqueles que tinham a IGFR maior que 60 e menor que 60. E a gente viu o seguinte, em pacientes que apresentam com nephrotic syndrome, que são anti-P-leitoar positive, que tenham a IGFR maior que 60, e no evidence of secondary cause, não tem hepatite, não tem lúpus, não tem sarcoidose e não tem diabetes, não gaste tempo fazendo biópsia, a biópsia não produz coisa nenhuma que vai modificar o diagnóstico ou o tratamento. Se o paciente tem IGFR menos de 60, é outra história, né? Mas lembre que, se vocês olharem aqui, a maior parte dos pacientes, 61% dos pacientes que tem normal IGFR. Então, nesses pacientes, você não precisa de biópsia, esses pacientes têm P-leitoar positivo. E isso foi publicado no Kidney International, mas você sabe como é, tem gente que gosta de biopsiar, grandes amigos meus da Itália, etc. Não, eles querem biopsiar, se eles puderem biopsiar, eles vão biopsiar os dois rins ao mesmo tempo, porque eles não estão convencidos que talvez um biópsia. Então, você diz, mas isso é data meio clínica. Então, muito bem, é data meio clínica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Eu liguei para o Andrew Bombach, na Colômbia, e para a Maria José Soler, em Barcelona, e a gente arranjou outros 200 pacientes, dos quais a gente, dos quais 79 pacientes tinham a IGFR maior que 60, e a conclusão é que a mesma, que a presença de uma IGFR normal, não a doença associada, não diabetes, com P-leitoar, isso é igual a membranous nephropathy, não existe nenhuma coisa que a biópsia vai modificar no tratamento ou no prognóstico desse paciente. E o bom foi que, em 2021, esse artigo do Bobar foi escolhido como um dos 5 melhores artigos publicados no CJSON pelos editores daquele ano. Mas, como eu digo, tem ainda gente que assim mesmo não está convencida, por isso eu lembro o Max Planck, que ganhou essa semana agora do Nobel Prize, né? Então eu lembro do Max Planck, o pai da Quantum Physics, em 1918 escreveu que a nova verdade científica não triunfa por convencer os seus oponentes e fazerem eles ver a luz, mas antes porque os oponentes eventualmente morrem e uma nova geração cresce que é mais familiar com os conceitos novos. Então, alguns amigos meus estão dizendo, tu está esperando que eu morra, né? Eu assim, não estou esperando, mas essa é a realidade. No mesmo paper, a gente então usava o P-leitoar não só como diagnóstico, mas como lidar com o paciente que vai ser tratado. Então, de novo, isso agora é um novo paradigma e usa o P-leitoar associado com a proteína. Se os pacientes têm very high level of P-leitoar, definido como P-leitoar por ELISA de Uri, mais de 150, e o tipo do tal, vocês meçam cada mês. Não venham com essa história de esperar 6 meses para redução espontânea, que não vai acontecer. Isso aí é bullshit.
do tempo da pedra, não existe mais, ainda mais em pacientes com PLA2R positivo, eles não vão em remissão espontânea, saiu um terço, 30%, isso não existe. Se o título fica igual um mês depois ou vai alto, você está autorizado a imunossupressão, tratamento de imunossupressão, qual for a que você quer usar, não torture o paciente achando que ele vai entrar em remissão espontânea, porque não vai. Se o título se diminuir, bom, então esse paciente está no moderate to low, e esse título cai entre moderate to low, então esse patient divide, ele é nefrótico ou não nefrótico. Se ele for nefrótico, continue medindo anti-PLA2R. Se o PLA2R se mantém estável ou aumenta, esse paciente não vai em remissão espontânea, trate. E do outro lado aqui, se ele não tiver nefrotic syndrome, a proteinúria foi abaixo de 3,5, o título cai, esse paciente, então, que vai spontaneous remission, não use imunossupressão, simplesmente siga esse paciente. E você também usa o PLA2R para saber se o paciente está respondendo à terapia ou não. Se você usa qualquer imunossupressão que você usar, o PLA2R cai e vai para os 6 meses, está a redução de mais de 90%, idealmente está zero, você pode parar o que quiser. Não, parar o que quiser é teoria. Se você deu o rituximab, não parou nada, porque a droga vai continuar em funcionamento por 9 meses, 12 meses. Se puder ciclofosfamide, a coisa é a mesma, porque Cytoxan deplete B cells as powerful, como se fosse rituximab. A única coisa que isso se aplica é para os calcineurin inhibitors. Se, por outro lado, aos 6 meses existe uma redução de 50%, maior de 50%, continue com o que está fazendo, é só questão de tempo. Mas se você, PLA2R, não se move, troque de carro, porque isso aqui não vai funcionar. Isso aqui é simplesmente para mostrar um paciente que foi visto em 2015, eu vi aqui, o paciente veio de Chicago, a creatina de 1,5, eu dei rituximab para ele, 2 doses, e olha o que aconteceu com a proteinúria do cara, a creatina do cara. 3 meses depois, a creatina estava em 3,3. E a proteinúria, que era 15 gramas, inicialmente caiu para 9, mas quando ele voltou 3 ou 4 meses depois, a proteinúria tinha ido de novo para 14 gramas, e nesse momento eu pulsei ele uma dose de metalprednisone e coloca aqui na meio, a gente não usa Ponticelli cíclico, a gente usa o combinado. Ciclofosfamida oral junto com 20 miligramas de prednisona, isso aqui é o que aconteceu, o paciente foi mais... Toda a explicação está aqui. Por que o paciente não respondeu? Porque aqui era o PLA2R. Vejam aqui, quando ele chegou, ele tinha um PLA2R maior que 1.500, em agosto, em novembro 1.500, em dezembro 1.500, em janeiro 1.500. E 2 meses depois de ter tratado com ciclofosfamida oral, o PLA2R tinha negativado. E depois separou, algum momento assim, o PLA2R tentou levantar a cabeça, mas não fez coisa nenhuma, e o paciente foi visto este ano em julho, continua com a proteinúria a 900 miligramas, com um PLA2R completamente negativo e uma creatinina back to baseline. So, in conclusion, rituximab, como usado pelo Mentor Protocol, is effective em redução da proteinúria e nephropathy. Claro que ciclofosfamida também usa, o problema da ciclofosfamida é que é mais tóxica, requer mais cuidado com esses pacientes, principalmente se você usa ciclofosfamida, faça CBC uma vez por semana para controlar que o paciente não vai ficar leucopênico. Isso aqui que eu disse é verdade tanto para os PLA2R positive como negative. Em pacientes que existem muito altos títulos de PLA2R, é provável que eles respondam menos do rituximab initially, mas não que eles não respondam se você dose de novo. E a gente já mostrou, como o colega falou antes, a gente já está usando agora o obinutuzumab para FSGS, e a gente usa para esses pacientes que são resistentes a rituximab, usa o obinutuzumab com excelentes respostas. E os pacientes que estão PLA2R positive, no secondary case, no diabetes, não façam biópsia. Esses pacientes têm PLA2R positive. Nos últimos minutos, eu simplesmente falar o que é além do PLA2R. Well, lembre-se que até há 20 anos atrás, até as descobertas do Larry Beck e David Salam com PLA2R em 2009, a membros da prova dividida em primary e secondary, e daquele momento, primary e secondary, 70% era PLA2R positive e 1% 1-2C thrombospondin 7A, mas nós tínhamos um enorme
rolo aqui das questões aqui de que não se sabia o que eram os outros 30%, o que eram os outros autoimunes, o que eram os tumores, o que era blá, blá, blá. E graças aqui a meio, ao meu grande colaborador, Dr. Sangicetti, que é o patologista, como eu digo, o olho mais rápido do Oeste, né? Começamos a usar mass spectrometry e back em 2019, ou seja, 10 anos depois da descoberta do Piretuar, se descobriu exostocin 1, exostocin 2, associated membranous nephropathy, pacientes que têm doença autoimune. Depois veio Neural Epidermal Growth Factor like NEL1 protein, que é o NEL1, que hoje é a segunda causa mais comum. 10% dos pacientes que têm membranous nephropathy são NEL1, associado com um montão de coisas, especialmente mercúrio, lipoic acid, câncer, sarcoidoses, you name it. Depois veio Semaforin 3B, associado em pacientes que são nefropatia membranosa na idade pediátrica. Depois veio Protocaderin 7A, associado em membros nephropathy. Isso aí é associado em pacientes idosos, tem um espontâneo, que tem uma excelente chance de go em espontâneo remission. Protocaderin 7 não precisa de imunossupressão, na maioria eles vão em espontâneo remission, é só seguir. Depois veio FAT1 em pacientes que têm hematopoietic stem cell transplant. E os últimos dois, que vieram nos últimos 12 meses, é o PCSK6, associado com o uso de non-steroid anti-inflammatory drugs, e o NDNF, que é associado com Lewis. Então, chegou o momento que diz assim, olha aqui, ó, essa história de membros de nephropathy primary e secondary, isso aí não funciona mais, nós temos que fazer um diagnóstico de membros de nephropathy que é antigen-based. Então, não só a Mayo, como também teve outros lugares, como, por exemplo, a Tiffany Casa descobriu o NCAM, os ingleses descobriram esta forma associada de membro associada com doença desmielinizante. Eu estou aqui com a minha grande colega e amiga, a doutora Luciana Andrade, da Bahia. Então, a gente, em outubro do ano passado, reuniu essa cambada aqui para fazer um consenso sobre como reportar, como é que a membro da FAO deve se reportar, e saiu ontem no Kidney International the Mayo Consensus Report on Members Nephropathy, a proposal for a novel classification, em que os pacientes agora têm não basta só dizer membro nephropathy. A membro nephropathy deve ser o que ela é, PLA2R, NEL1, thrombospondin, blá, 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 blá. Então, isso aí, simplesmente, eu acho que, para encerrar, a gente está, graças à glomerulopatia, eu acho que em todas as áreas, nós estamos chegando a uma nova era em que realmente a gente pode desenvolver um personalized approach to diagnosis and treatment. Muito obrigado. Doutor Fervenza, muito obrigada pela brilhante participação. Muito obrigada aos demais palestrantes da mesa. A gente já está estourando o tempo, mas como acho que é um assunto bastante válido, eu vou tentar ir abrir uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Eu vou começar, né? Então, vou abrir. Eu tenho uma pergunta para o doutor Fervenza, se ele me permitir. Está me ouvindo, doutor Fervenza? Dona Fernanda, a senhora não pede, a senhora manda. Enfim, eu tenho uma dúvida quanto ao manejo da nefropatia membranosa a respeito, então, do tratamento com imunossupressão primária, né? A gente sabe que agora o CADIGO, enfim, ele orienta a gente classificar o risco, a doença em risco de progressão, né? Quanto ali progressão para DRC, e ele traz principalmente o início da imunossupressão para aqueles pacientes com alto risco ou com muito alto risco para desenvolvimento de DRC. Mas mesmo aqueles com alto risco, a definição de alto risco é a piora da proteinúria ou a piora da função renal frente a 6 meses de tratamento conservador, né, com inibição de sistema renina. E, às vezes, a gente está com um paciente que está ali nefrótico, que a gente sabe que, às vezes, acho que não vai responder com medida conservadora,
Eu gostaria de saber do doutor, a gente espera mesmo 3, 6 meses, ou o doutor inicia já a imunossupressão, frente a um caso mais grave? Como que o doutor maneja? Bom, a primeira coisa que eu dizer para dizer para o pessoal é o seguinte, aqueles que me conhecem sabem como irreverente eu sou. Que digo é uma quantidade de bullshit, alright? Porque que digo geralmente é tudo feito ao contrário, eles esperam coisas parecidas. Então, se você quiser fazer medicina de ponta, não siga que digo, alright? E quando eles copiam errado. Por exemplo, assim como eles copiaram a recomendação do FSGS, que foi a nossa classificação publicada antes no Nature Review, e antes já tinham publicado no JSON, só que eles não interpretam correto. Também, quando vieram publicar agora nas KDIGO Guidelines do tratamento, é a coisa mais ridícula, porque tem coisa assim que eles mandam o paciente trate com rituximab, se o paciente falhou, trate com ciclosamida, se o paciente falhou, ciclosamida, retrate com rituximab. Da onde que é isso? Não tem a menor sentido. Então, assim, a nossa coisa é, como eu te disse, é baseado, não sei se vocês estão vendo os slides aqui, é baseado no que eu falei da história. Se o paciente tem PLA2R alto, estão vendo aí? Não está aparecendo o slide. Ué, share. Onde é que está a história? Vamos ver só um momentinho. Share screen, estão vendo? Só um pouquinho. Está vendo? Agora sim. Sim, tá. Estamos vendo. Então, assim, de novo, usa o título de PLA2R e use a proteinúria. Se o paciente é nefrótico, tem um título acima de 150, esse paciente não vai em remissão espontânea. Você trate ele com a droga que quiser. Se você quiser usar o rituximab, use. Se quiser usar preferencialmente OB, mas se quiser o rituximab, OB. E outra coisa que lembrar é o seguinte, que é só para usar, que aproveitar que você também perguntou, o Ronco, o Jack Wetzel vem falando da história. Aqui eu tenho as coisas do que digo para fazer as minhas críticas, eu não vou, em questão de tempo, não vou falar. O Jack Wetzel publicou essa coisa aqui, dizendo que pacientes que têm PLA2R, alto título de PLA2R, não funcionam, que esses pacientes não respondem a rituximab e respondem a ciclofosfamida. O que ele não mostra é que esses pacientes aqui foram os pacientes do Ronco, daquele estudo que mostrou há 6 meses. E o Pierre publicou depois, no Kidney International, mostrando que os mesmos pacientes aqui, que não funcionaram na primeira grupo, na primeira tratamento, todos responderam quando receberam um retreatment com rituximab. Então, depende de onde tu tá olhando, né, o diabo é no detalhe. Então, isso que eu diria, Fernanda. Se o paciente use o PLA2R junto com a proteinúria. Se a proteinúria, se o PLA2R é médio, vamos supor, acima de 14 e abaixo de 150, o bom é de 50 a 150, isso está moderate to low risk. Veja, o paciente é nefrótico, continue medindo PLA2R uma vez cada 2 meses. Se o título se mantém estável, esse paciente não vai à remissão espontânea. Trate esse paciente. A outra coisa que lembrar é o seguinte, que eu disse outra coisa, que a gente se esquece da individualização da medicina. Esse paciente que eu mostrei para vocês, ali do paciente que eu tratei com Ponticelli, lembre que esse paciente, eu tenho outros exemplos para mostrar, mas esse paciente, o PLA2R dele desapareceu. Estão vendo o slide? Sim, estamos vendo. Esse paciente, 2 meses, ele começa com ciclofosfamida no janeiro, e em março, o PLA2R é 0. Terminou. Não tem por que dar 6 meses de ciclofosfamida do paciente. Consolide com as 2 semanas a mais e acabou. Então, você minimiza o risco de expor o paciente à ciclofosfamida se você usar o critério de olhar o PLA2R. Ele é fantástico, porque torna o tratamento de nefropatia membranosa a coisa mais fácil do mundo. Porque você tem um biomarker. O problema é não usar esse biomarker. É fazer um PLA2R e depois se esquecer. Não,
use, e cada vez que você é paciente, repita, e use o pia leitoar para guiar o tratamento. Isso aí, até a criança de primário vai tratar membros nefrópatas. Se tu usar esses parâmetros, proteinúria, serum albumin e o pia leitoar, terminou a conversa. Muito obrigada. Então, acho que, por conta do tempo, a gente finaliza, então, a nossa mesa. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente a presença dos palestrantes. Obrigada novamente, Dr. Fervenza. E daremos aí seguimento ao programa do Congresso. Obrigada. Obrigado. Bye, Fernanda. Bye.